A pornografia pode ser um princípio de traição. Como assim, André? Algum tempo atrás, a Associação de Neurociências Americana realizou uma pesquisa. E nessa pesquisa foi revelada que 1 a cada 6 pessoas tinha uma compulsão por conteúdos pornográficos. Essa mesma pesquisa revelou que existem mais de 40 milhões de americanos que entram constantemente em sites pornográficos. Além disso, essa pesquisa também trouxe que 2/3 dos homens admitiram assistir esses vídeos frequentemente, contra 1/3 das mulheres que têm o mesmo problema. Mas como que isso pode ser um princípio de traição? Me explica. Claro, à medida em que você consome conteúdos pornográficos e passa a ter prazer com aquilo, o seu cérebro começa a secretar dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer, pela sensação de bem-estar. Isso afeta o seu centro de recompensa, dentro do seu cérebro. Ele começa a ficar bagunçado. Porque quanto mais prazer eu tenho com o conteúdo pornográfico, maior é o nível de secreção de dopamina que ocorre dentro do meu cérebro. Isso bagunça todo o meu sistema de recompensa. Nesse momento, o cérebro ele para de produzir dopamina de um jeito natural. Ou seja, ele já não encontra mais mecanismos que me gerem tanto prazer quanto o que foi desencadeado pelo conteúdo pornográfico. Só que qual é o problema? O efeito da dopamina, o efeito da pornografia, ele é muito parecido com o efeito de uma droga. Ou seja, cada vez eu vou buscar um nível de secreção maior daquele neurotransmissor. E aí começa um problema. Porque se eu gerava um nível de satisfação muito grande consumindo conteúdo pornográfico por 5 minutos, depois de alguns dias continuando a consumir esse tipo de conteúdo, a quantidade de consumo que eu vou precisar para gerar um efeito de secreção parecido com o primeiro que eu tive lá na primeira vez que eu consumi esse conteúdo é muito maior. Então antes eu passava 5 minutos, agora eu passo 3 horas para tentar ter o mesmo prazer. E isso começa a ficar cada vez pior. Parece que cada vez eu preciso de mais para ter um efeito análogo, um efeito parecido com aquele primário. É isso que cria um circuito de vício. Entendeu? Mais daquilo para gerar mais prazer, mais daquilo para gerar mais prazer. Só que chega um determinado momento que a quantidade de conteúdo pornográfico que eu consumo já não me satisfaz. E é nesse momento que muitas pessoas saem do mundo virtual e vão para o mundo real. Ou seja, de repente o cara tem uma ideia, deixa eu entrar num site de acompanhantes. De repente o cara tem outra ideia, deixa eu reagir a um direct de uma determinada mulher, sendo que você é uma pessoa, por exemplo, casada ou que namora, enfim. Cara, o próximo passo é você buscar essa secreção de dopamina por um relacionamento real, por um sexo casual. Isso é muito complicado. Então, se você busca de fato ter um bom relacionamento, ou se você já tem um relacionamento e você percebe que a pornografia está te afetando, entenda que você tem um problema, que talvez você seja um viciado nisso e que você precisa de tratamento. Uma das maneiras de você começar, e veja, eu estou falando de uma maneira muito simples, uma maneira muito simples, eu estou dizendo que ela é a salvação da lavoura, tá? Mas de você começar a se conscientizar desse problema e negar um pouco a pornografia, é fazendo um exercício extremamente simples, tá? Que é um exercício de compromisso com um mecanismo de uma borrachinha, um elástico de látex, sabe essas borrachinhas que você coloca dinheiro? Como que funciona? Primeiro você assume um compromisso com você mesmo, 1 semana sem consumos pornográficos. No momento em que você assume esse compromisso, você já deixa no seu punho uma borrachinha de dinheiro, aquele elástico que eu te falei. Ora, o que vai naturalmente acontecer? Se você é um viciado, você vai buscar a sua substância. Você vai desejar aquilo. No momento em que o teu cérebro começa a pedir por aquilo, você vai combater esses pedidos causando uma dor voluntária ao seu próprio corpo. Como você faz isso? Que vontade de tocar uma. Você vem aqui, nessa borrachinha,
você puxa ela o mais alto possível, puff, e você solta. Umas 3, 4 vezes. Pá, pá, pá. O que tu está dizendo pro teu cérebro? Que aquele tipo de pensamento é nocivo e te causa dor. Aos poucos, o cérebro começa a associar todo esse conteúdo pornográfico à dor. A nossa cabeça, nosso cérebro, ele tenta se afastar da dor e se aproximar do que gera prazer. Foi por isso que você começou a consumir tanto conteúdo pornográfico. Porque era prazeroso. Porque os níveis de secreção de dopamina eram cada vez maiores. Né? Então, é por isso que você buscou. Agora a gente precisa criar uma associação diferente. O que está dentro da sua cabeça associado à pornografia? Prazer. O que a gente precisa associar? Dor. Tá? Então, esse é um exercício muito simples para você começar esse combate. Toda vez que você pensar, puf, borrachada. André, e depois das borrachadas, o que eu faço? Muda o seu foco. Tenha com você uma lista de ações a serem feitas. Coisas que você talvez goste, que gerem essa sensação de dopamina naturalmente. Vou te dar um exercício, vou te dar um exemplo. Coloca nessa lista de 10 coisas, musculação, né? Assistir uma série, fazer uma corrida, ligar para sua mulher, fazer amor com a sua mulher, se você tem uma. Coloca coisas ali que a maior parte delas estão sob seu controle e que no momento em que você se der as borrachadas, você tem como pegar qualquer uma dessas coisas e fazer, para mudar o seu foco. Então, tá em casa, 7 horas da noite, pensou, vou tocar uma. Pá, pá, pá. Olhei pra minha lista, vou fazer exercício. Sai de casa, muda o ambiente, muda o estímulo e faz isso. Né? Quanto mais você conseguir fazer isso, melhor vai ser pra você. Esse é o tipo de coisa que é muito difícil você combater sozinho, tá? Mas vamos tentar com esse exercício básico. Lá dentro do Deixe de Ser, né, do nosso método, tem algumas aulas específicas sobre o tema. Eu tenho certeza que é algo muito relevante para você. Te vejo em breve.